Tiago, ao escrever a sua epístola, depois de fazer a saudação inicial, a partir do verso 2 ele declara: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os primeiros destinatários dessa carta de Tiago eram pessoas que haviam sido expulsas de suas casas, pessoas que haviam perdido suas posses, pessoas que estavam sendo presas, pessoas que estavam sofrendo por conta do nome do Senhor Jesus Cristo, por serem discípulos de Jesus. E Tiago está exortando, em meio àquelas provações, serem alegres. A palavra provação, aqui nesse texto, se refere às frustrações, às dificuldades, às adversidades, às calamidades externas que todo homem está sujeito. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele advertiu os seus discípulos que essas coisas iriam acontecer. Em João 16, verso 33, ele diz: olha, no mundo passarei por aflições, mas tenham bom ânimo, se alegrem, eu venci o mundo. E Tiago está repetindo essa exortação do Senhor. Assim como Jesus, Tiago reconhece que neste mundo vamos passar por provações, por dificuldades. Faz parte da caminhada cristã passar por essas coisas. E Pedro, quando escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele diz que nós não devemos nem ficar surpresos. Os discípulos do Senhor não devem ficar surpresos quando as provações, quando as dificuldades vierem. E são várias as provações que passamos na nossa vida cristã. Podemos mencionar a provação que estamos passando agora com a Covid-19. Todos nós estamos sofrendo. O fato de sermos discípulos do Senhor não nos torna imunes ao vírus. Temos perdido irmãos e entes queridos por conta deste vírus. E além de sofrermos por conta do vírus, ainda sofremos por conta da visão, da maneira que enxergamos esse vírus no nosso dia a dia. Com certeza você tem testemunhado os pontos de vista sobre esse vírus. Aqueles que têm recursos financeiros ou que têm seus recursos financeiros assegurados têm um comportamento. E temos testemunhado até acusações com relação àqueles que pensam diferente. Alguns dizem, só pensam no dinheiro. Do outro lado, tem aqueles que têm sofrido com o vírus, mas por conta de terem poucos recursos, alguns autônomos, outros já perderam até o seu emprego, eles têm sofrido por conta da falta do recurso para a compra de remédios, para o aluguel e até para a comida. Esses, por sua vez, se queixam e até acusam o outro grupo de espalharem o pânico e de não ter empatia com aqueles mais necessitados. Mas algo é comum aos dois grupos: o sofrimento, as dificuldades. Na igreja, por exemplo, estamos há mais de 11 semanas sem ter a comunhão com os irmãos, sem prestar uma adoração coletiva. E muitos têm sentido e têm sofrido por conta disso, dessa falta de comunhão, o de não estar presente, a falta da conversa com o irmão, a falta do aperto de mão, do abraço, do calor do irmão. Isso tem causado também sofrimento. Pode até ser cômodo para alguns o não ir à igreja, o não estar em comunhão. Pode até ser um alívio para alguns. Mas eu acredito que para aqueles que valorizam a comunhão, para aqueles que valorizam a igreja do Senhor, este tem sido um tempo de provação, de dificuldade, de sofrimento, a saudade dos irmãos. E é normal, diante de todas essas dificuldades, de todos esses sofrimentos, surgir as dúvidas, as ansiedades no nosso coração. E é justamente nessas circunstâncias que Tiago está exortando. Estejam alegres, se alegrem nessas situações. Por que manifestar alegria nas provações? Tiago nos responde essa pergunta mostrando, primeiro, que é nas provações ou na provação que a nossa fé ela é autenticada. É justamente na provação que a nossa fé
é testada, passa pelo processo de depuração. Lá em Provérbios 27, 21, diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Assim como os ourives removem as impurezas do ouro através do fogo, assim também Deus purifica a nossa fé, removendo o pecado através das provações. As provações revelam a verdadeira face da nossa fé. Você lembra dos amigos de Daniel? Eles foram lançados literalmente no fogo. Mas antes de ser lançado ao fogo, eles já mostraram a verdadeira face de sua fé. Olhe a declaração que eles fizeram. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. Muitos têm abandonado o Senhor quando as provações chegam. E muitos têm abandonado o Senhor mesmo sem chegar às provações. Prova que sua fé não era genuína, ela não foi autenticada. Certa vez o Senhor Jesus disse a Pedro que Satanás estava pedindo para peneirar sua fé como o trigo. Se a sua fé for peneirada, se a minha fé for peneirada, o que restará dela? O que ficará na peneira? Passar por dificuldades não é algo bom. Sofrer não é algo que almejamos. Mas nós precisamos passar por essas provações, porque são justamente essas provações que autenticam a nossa fé, a minha fé, a sua fé. É gratificante conversar com um discípulo do Senhor que passou por sofrimento, que perdeu um ente querido e mesmo em meio a tanta dor, tanto sofrimento, eles testemunham a sua fé no Senhor Jesus. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o vídeo onde Paulo César, do Grupo Logos, em meio a uma grande tempestade, a morte de sua amada esposa, ele grava um vídeo cantando Sou Feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É essa alegria que Tiago está exortando aos seus leitores a manifestarem. O seu comportamento, o meu comportamento diante das provações irá revelar a verdadeira face da nossa fé. E como é bom saber que a nossa fé é genuína. Como é bom saber que estamos testemunhando a nossa fé no Senhor Jesus, apesar das provações, apesar das dificuldades. Todos nós temos de ter uma fé autêntica. Devemos então estarmos prontos para o período de provas. Por que manifestar alegria nas provações? Porque é nas provações que a nossa fé ela é autenticada. Mas Tiago ainda nos dá um segundo motivo para manifestar essa alegria. As provações fazem a nossa fé amadurecer. Observe as suas palavras no verso 3 e verso 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A perseverança é uma qualidade que deve ser cultivada, é uma virtude admirável. E perseverança não tem nada em comum com resignação. É totalmente o oposto. Eu não me conformo com as dificuldades, eu não me conformo com as provações. Eu persevero nas provações, eu persevero nas dificuldades, porque os meus olhos estão em Cristo, o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. A perseverança é fruto da firmeza da nossa fé. As provações transformam a nossa fé em uma fortaleza. E a fortaleza nada mais é do que a nossa fé amadurecida. Essa fé amadurecida produz essa perseverança e não o conformismo. Na nossa perseverança, manifestamos a nossa maturidade, o amadurecimento da nossa fé. E segundo Tiago, são as provações que geram essas coisas, geram o amadurecimento, gera a perseverança, gera o fortalecimento. Essas provações mudam a nossa vida, transformam o nosso comportamento. É realmente triste ver pessoas passando por provações e nada mudando em sua vida.
passando por dificuldade, mas aquelas dificuldades não transformaram em nada o seu comportamento. É triste ver crentes passando por essa pandemia e não tendo nenhuma mudança na sua vida. Esse tempo não serviu para uma reflexão, não serviu para um encontro com Deus. Tudo continua do mesmo jeito. Crente que nos surpreende quando, nas suas redes sociais, publicam um versículo bíblico. Ficamos surpresos quando vemos pessoas que se identificam como discípulos do Senhor, que de repente colocam uma mensagem bíblica. Nas suas redes sociais, eles continuam postando todas as coisas, menos o seu testemunho de fé. Tiago diz que as provações transformam a nossa vida, nos tornam mais maduros, faz com que a perseverança seja manifestada, nos torna firme na fé. E assim somos maduros e íntegros diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens. Tiago está afirmando que através das provações, a perseverança terá como resultado o amadurecimento. Que uma vez adquirida, a sua postura, a sua conduta diante do Senhor não deixará nada a desejar. Será aprovada. Quando Tiago fala aqui de perfeito, não significa sem pecado, mas maduro, tendo um comportamento aprovado pelo Senhor, não deixando nada a desejar em nenhuma área da nossa vida. Quando isso é uma realidade na minha vida, na sua vida, isso significa que adquirimos maturidade. Somos crentes maduros, que não se abala, uma verdadeira fortaleza que persevera nas dificuldades. Para sermos usados por Deus, devemos ser maduros e não neófitos. Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não se adquire maturidade de uma hora para outra. A maturidade é adquirida por um processo. É Deus, no seu plano, usando as provações como instrumento para que isso aconteça, para que você possamos adquirir a maturidade da nossa fé. Então, por que manifestar alegria nas provações? Tiago nos responde. Ele diz, primeiro, é porque nas provações a nossa fé ela é autenticada. Ela é testada e recebe o selo de qualidade, o selo de aprovação. E também porque através das provações vem a perseverança. Adquirimos a maturidade, a nossa fé amadurece. Nos leva a ter uma conduta diante de Deus e diante dos homens que não deixa nada a desejar em nenhuma área de nossa vida. E quando essas coisas são vistas e testemunhadas em nós, o nosso coração se enche de alegria. É isso que Tiago está dizendo. Tenha uma visão diferente das provações e se alegre nela. Ela está aperfeiçoando a sua fé, autenticando a sua fé e lhe trazendo maturidade. Que Deus nos abençoe.